Ver caras que estão voltando, pessoas que estão chegando, as nossas visitas que eu espero que voltem, né? A gente vê que vai ficando mais experiente, mais velho, mais experiente, né? Quando a gente vê elas que tinham 5 anos, hoje, né? O tempo passa. E a gente tem que dar graças a Deus, né? Porque a gente consegue manter essa nossa caminhada, muitas vezes balanceando, falseando, mas a nossa caminhada depende da gente, exclusivamente da gente. Os tropeços vão vir sempre. Eu costumo brincar que a gente estuda muito Espiritismo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E muitas vezes a gente acha que não está preparado para as provas. Quem está em idade escolar sabe, né? A gente estuda e a prova sempre chega. E muitas vezes vem aquela prova de surpresa que o professor, ou para nós, vamos transformar no mestre, né? Nosso mestre Jesus, que nos dá o exemplo. E sempre vem, né? Sempre vem essa tal de prova, cobrando da gente muitas ações que a gente nem sabe que sabia, nem tem o entendimento, mas a gente já tem. A gente vai adquirindo. Hoje nós trouxemos o Rafael novamente, né, para conversar com a gente. Já veio a família junto, que é bom, vocês têm vindo também. Para nós é muito agradável a presença da família, com toda a presença da comunidade. Hoje a nossa leitura inicial também vai ser feita pela Hanna, convidei semana passada, ela aceitou, então vai fazer leitura para nós. Antes de nós começar o tratamento propriamente dito, nós vamos falar sobre os trabalhos da casa, né? Na segunda-feira nós temos o trabalho do continua funcionando. Na terça-feira nós temos atendimento fraterno. E depois nós temos toda aquela parte de redirecionamento, reestabilização energética, né? Passes, magnetismo. E a gente sempre bate no mesmo ponto. A necessidade da gente receber a ajuda da espiritualidade e a gente ajudar a espiritualidade com os nossos atos, a continuidade sempre de estar com bons pensamentos, boas ações, principalmente. Na terça-feira nós continuamos com os grupos de estudo, na terça e quinta-feira. Quem quisesse integrar o grupo, né, da forma online, pelo Meet, coisa simples. Na quarta-feira, como acontece hoje, nós temos a doutrinário, passe, e depois sim, a parte de mediúnica assim, é já mais específica para os trabalhadores que estão estudando essa área. No sábado nós temos a parte com as crianças que está com a Carla, né? Da mesma forma, tem às 14 horas, 14h30 nós temos a nossa conversa doutrinária e depois o tal de Chakra Kardec. Tem um estudo atualmente do livro que é o Espiritismo, depois tem o Rito do Lanche, que eu acho que não vem só por causa do lanche, né? Mas eu venho também por causa do lanche, que é bom lanche. E detalhe, eu trago também lanche. Eu gosto do lanche. Ah, viu? Então sou só eu. A necessidade que a gente está precisando, a gente vê nas nossas reuniões, é a gente conseguir gente da comunidade vir trabalhar, sabe? Mais pessoas. O Rafael já foi convidado também. Ah, eu esqueci, eu falei do Rafael, eu esqueci lá. Desculpa, Romildo. A Romilda conseguiu até hoje uma... Eu já sou de casa. Back vocal. Não, ela vai também no sábado, também vai auxiliar a Carla também, não vai ser todos os sábados, né? E a gente começou agora, vamos ver. Vamos começar também, ela também vai integrar a nossa equipe de trabalho. Tá? Então, quando nós começarmos o trabalho, Ana, faz a leitura para nós. Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pela prece, obtém no homem o concurso dos bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo,
Pedimos, Senhor, neste momento, que nossa atenção fique toda dirigida aqui, que o tema abordado seja de fácil compreensão e de muita utilidade para a nossa caminhada. Que cada encontro desse consigamos crescer mais dentro do caminho da generosidade, da resiliência e tudo o que for de luz chegue até os nossos passos e até os nossos lares também. Que assim seja. E de imediato já passamos para o Rafael. Uma boa tarde a todos. Estamos já fazendo uma breve apresentação. Eu me chamo Rafael, tenho 43 anos, sou assistente social, estou como presidente da CADEC, Casa de Apoio à Recuperação de Dependente Químico. Legal. Temos também integrantes que fazem parte desse grupo, né, onde se viu a necessidade de eu montar um ponto de apoio a mais, né, em Santa Maria, para que desse esse respaldo para essas pessoas que entram nas drogas, né, que sofrem com a dependência química, passam por tratamentos e muitas vezes depois do tratamento ainda não tem uma base sólida, né, para poder voltar para a sociedade. Então, hoje, o Agemir me convidou para que eu viesse aqui e a gente tivesse essa fala, mas voltado para a questão onde fala no Livro dos Espíritos, desde a questão 525 até a questão 535, sobre os obsessores e a influência deles no nosso cotidiano e o quanto isso influencia no mundo das drogas. Então, um breve bate-papo aqui com vocês, né, eu vou tentar explicitar isso e de forma, eu acredito que muito simples, eu possa deixar claro que muitas vezes não é um simples eu não consigo, mas às vezes tem muito a questão de eu não estou sozinho nessa batalha, entende? Então, acho que começando pelas questões, acho que eu não preciso falar sobre cada uma delas, mas de uma maneira muito resumida, essas 10 questões que falam sobre os obsessores, todas elas trazem a pergunta, uma pergunta principal, se os obsessores têm influência direta, né, na minha vida. Eu vou utilizar dessa forma, né, a minha vida, mas cada um traz para si da melhor forma. Basicamente, todas as respostas, elas são as mesmas. Sim, tem influência. Mas existe uma outra questão que ela é muito importante. Os obsessores, eles só têm a influência se nós permitirmos. Só que daí tem uma outra questão muito interessante nisso, que é o nosso livre-arbítrio, que é onde nós temos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas, né? E aonde em determinado momento, em fase da nossa vida, a gente escolhe ir por determinado caminho. Ou seja, nós nunca escolhemos o caminho errado. Porque naquele determinado momento, naquela determinada fase da vida, a gente escolheu aquele caminho julgando ser o certo. A gente não consegue ter essa visão de que aquele é o caminho errado e eu estou escolhendo isso simplesmente porque eu quero. E aí entra muito a questão dos obsessores. Por quê? Porque tudo na vida é energia, tudo na vida é vibração. Deus e tudo. A luz que existe dentro de nós é energia, é vibração. Então o que acontece? Os
os obsessores, assim como os espíritos de luz que também nos acompanham, eles são como um rádio, nós somos como um rádio, né? Nós temos que estar sempre em sintonia. Se eu quero uma estação de rádio, eu vou sintonizar para escutar determinada música. Se eu quero escutar outro tipo de música, então eu vou sintonizar para escutar outro tipo de música. E assim são tanto os espíritos de luz quanto os obsessores. Então, se eu estou num momento triste, né, cabisbaixo, ou passando por problemas que no momento eu não consigo enxergar uma resolução, isso faz com que eu abra as janelas, com que eu abra o meu campo, para que os obsessores venham até mim e de alguma forma consigam influenciar para que eu não tenha uma escolha mais assertiva. E é aí que se cometem os erros. Então, muitas vezes não é consciente o que acontece, mas sim influência. E essa é a questão dos obsessores. Assim como se eu estou feliz, se eu estou alegre, se eu estou realizado por estar aqui com vocês e estou me sentindo bem, automaticamente esse meu padrão vibratório ele está elevado. O que significa isso? Os espíritos de luz, os anjos guardiões, todos aqueles, da maneira como a gente quiser chamar, vão conseguir se aproximar e me dar apoio, me mostrar o caminho e fazer com que eu tenha uma conduta mais assertiva. Dentro dessa vibração que tu falou, tu não acha que essa música que a nossa Romeu, eu acho que não levanta a vibração? Ah, não só pode como Vamos ver. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. A gente não toca nem é cantor, né? A gente faz a caridade, né? E como acho que o Brasil também vai usar bastante sobre a família, né? Então a gente também escolheu essa música, né? E tem a minha amiga que é cantora. A minha amiga que é cantora vai nos ajudar e quem souber também pode cantar junto. Seja um para o outro, e nada no mundo separa o casal sonhador. E nenhuma família se abriga debaixo da ponte. Que ninguém interfira no mar e na vida dos dois. Ninguém nos obriga a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam no momento onde função do temor. Que a família comece, termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota no amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Já
estamos em outra vibração, em outra sintonia, né? Coisa boa isso. E então, assim como a música, muitas vezes, nos alegra, assim é o nosso pensamento, assim é a nossa vibração, assim são as nossas orações. Então, na verdade, tudo depende de mim mesmo, né? E o quanto eu estou atento e alerta a isso. Por exemplo, vamos trazer essas questões para dentro de casa, para nós enquanto família. Muitas vezes nós não nos damos por conta, mas acontece um chilão, acontece algo meio rígido. Ah, por que tu fez tal coisa, fulano? Por que não sei o que lá? Muitas vezes a maneira de como tu fala isso, a maneira de como tu tem o tom da tua voz, isso já faz com que baixe as vibrações. Aí nós estamos abrindo portas e janelas para os obsessores entrem para dentro de casa e nos influenciem. E aí daqui a pouco, com tudo isso acontecendo, os obsessores chegam no outro familiar, está discutindo, que já está com aquela vibração baixa, que já está chateado por ter recebido determinada xingada ou alguma coisa, né, ou alguma crítica. E aí o obsessor ele tem a oportunidade perfeita para dizer, não deixa quieto, vai lá, revida, não é assim, né? Tu não precisa passar por isso. Muitas vezes a gente acha que é só uma voz na nossa cabeça, ou que somos nós que estamos pensando nisso. Tenho para dizer para vocês que nem sempre é assim. Os obsessores eles fazem isso, né? Muitas vezes pensamos, é só uma vozinha na minha cabeça, é eu que estou pensando dessa forma. Lamento dizer, nem sempre, quase nunca. Confirmou? Aí, ó, viu, né? Como é que nós estamos estudando? Movimento, não, manifestações espontâneas. Lógico que a gente sabe que muita não é só espontânea, tem muitos acidentes também, né? E aí, o que acontece? Da mesma maneira que isso acontece na minha família, né? Daqui a pouco eu sou vizinho do Argemiro, né? E aí esse bloco de obsessores, dessa espiritualidade, já começa a influenciar o vizinho, já começa a influenciar o Beltrano, já começa a influenciar. Quando vê, a gente está morando numa região que é guerra. E aí eu não falo disso só para mostrar para vocês que isso acontece dentro de casa, ou que isso acontece numa região inteira, né, ou com bairros inteiros. Muitas vezes tudo começa, e aí depois eu posso entrar mais a fundo. Por exemplo, quando adolescentes, crianças vão para algum lugar, vão para uma festinha, né? Vamos pegar um exemplo que fique mais fácil da gente visualizar. Os jovens que estão começando a sair, que vão nas festas, que muitas vezes para se soltar resolvem tomar um bolinho de cerveja para ficar mais desinibidos e fazer amizade. Quem não tem conhecimento não sabe e não percebe. Mas o jovem já está abrindo uma janela, algo muito grande, para que venha essa legião de obsessores e tome conta. E aí, quando esse jovem chega, ou quando o pai, ou quando a mãe, qualquer pessoa da família chega em casa e chega com essa energia, está levando todo mundo junto. E estão instalando essa energia nos teus lares. Vocês têm a noção do quanto isso é grave e do quanto isso é importante? Eu tenho. E o quanto é mais importante nós vivermos em prece, em oração e pedindo a proteção para que nada disso nos atinja, ou que se isso nos atinja, que seja para o nosso crescimento, para que seja para nós passarmos por aquilo ali, pegarmos este conhecimento e sobrepor isso. O quanto isso é importante? Só que na época
tinha essa importância, eu não tinha esse conhecimento. Porque há tempo para todas as coisas. Sim. Eu não tinha. Então, isso é importante de ser visto e de ser visualizado. Isso, na verdade, é excelente, é maravilhoso. Porque hoje tu tem maturidade, hoje tu enxerga, hoje tu compreende. Na época, não. Eu não Porque digo na que eu época, não erro, mas eu erro bem menos. Entendeu? e daqui a pouco não é um erro. É uma vontade de acertar, mas daqui a pouco não é um erro. Então, as coisas elas funcionam dessa maneira. Só que muitas vezes eu prefiro não olhar para dentro de mim, para acreditar que isso acontece. Então o que acontece? Não, isso é bobagem. Ah, eu vou só fumar um cigarro porque, como diz os jovens, não dá nada. Estamos abrindo janelas. Eu vou tomar só uma cervejinha. Eu me sinto mais alegre, mais descontraído, consigo até dançar. Será que essa é a realidade? Né? Ou será que nós estamos literalmente, né, abrindo o nosso campo energético para que cheguem as más influências, para que cheguem os obsessores? O livro fala disso. Tudo é questão de sintonia. Tudo é questão da gente estar em equilíbrio com nós mesmos. E a gente só consegue chegar nesse patamar se a gente tiver a coragem de nos enfrentar, de olhar para dentro de nós, nos perguntar quem somos realmente, e aí sim, não termos mais medo de nos enfrentar. Porque isso tudo diz respeito só a nós, não diz respeito ao outro. Se o outro chega para mim e fala alguma palavra que daqui a pouco entra no meu ouvido de maneira desconfortável, me xinga, não é ele que está me provocando. É eu que estou entendendo isso como uma forma de provocação. E eu que vou tomar uma atitude em resposta a isso, dependendo do meu padrão vibratório. Se eu estiver bem, eu vou falar, irmão, cara, tá tudo certo, não é assim. Mas se eu tiver, Já dá soco. mas se eu tiver com o padrão Já vibratório, dá soco, já dá palmeira. exato. Na morte. Então vocês entendem que tudo que acontece na nossa vida não tem nada a ver com o outro. Tudo é em relação a nós mesmos. É nós olharmos para dentro de nós e nós entendermos. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar nesse planeta? Por que eu pedi para reencarnar? Por que eu pedi para nascer? Por que eu pedi para estar nessa família? Por que eu pedi? Você saberia responder isso? É complicado. Eu não sei responder, porque eu não gostaria de ter nascido na família que eu nasci. Eu não sei responder. Mas a senhora sabe que a senhora evoluiu. Se a senhora for fazer um comparativo com algum tempo para trás. E hoje a senhora está muito melhor. Ah, sim. Então significa que isso a senhora já enxerga. Então isso a senhora já vê que valeu a pena. Talvez, né, a senhora, com o fato de ter evoluído esse tanto, já tenha mostrado a sua experiência para tanta gente que tem se espelhado na senhora para também poder evoluir. Será? Que essa foi a sua missão. Será? Eu tive um padrasto abusador, eu tive uma mãe pobre. E hoje a senhora está aqui dentro de uma doutrina firme, forte, escutando, aprendendo, muitas vezes passando. Muito e muito e muito. Só a presença da senhora está aqui, isso já está ensinando muito. Então é isso que eu quero dizer. A maneira de como a gente vibra em relação à nossa própria vida é o que nos faz presente, estar presente, viver o presente, ser o presente. Talvez eu também não tenha sido certa.
né? Talvez eu não tenha sido perfeito, né? Está um pouco errado. Está um pouco errado. Mas eu tinha 8, 9 anos quando eu me enviar numa família assim. E foi o que eu aprendi. E aí a gente entra na questão dos ensinamentos. Todos nós precisamos passar por alguma coisa para aprender, porque dentro da nossa existência nos foi passado um véu de esquecimento, onde nós não sabemos o que nós fizemos em verões passados, digamos assim. Graças a Deus. Né? Se a gente já faz tanta coisa agora, eu fico pensando, o que era ano passado? No verão passado. Então, daqui a pouco, esse é o momento que eu tenho para levantar as mãos para o céu e ser eternamente grato pelo que eu sou hoje. Independente de qualquer coisa. Independente de eu ter passado pelo que eu passei. Independente de eu ter sofrido quase que uma vida inteira. Mas mesmo assim, estou vivo. Mesmo assim, eu preciso ser grato. Porque é através da gratidão que eu elevo meu padrão E como vibratório. conseguir essa gratidão por toda hora, essa gratidão? Mesmo estando aqui, você diz que é difícil, mas a gente tenta, né? Daí tu consegue parceiros agressivos, tu consegue parceiros do público, né? Sim. 1, 2, 3, e todos são agressivos. E todos viram a mesma coisa. Né? E a senhora Teve um continua padrasto firme e ruim, forte. teve uma mãe ruim. E daí fazer o quê? Não desistir. Não desistir. Não, Mulher ficar sozinha. A senhora já ouviu falar daquele. Eu frequento amor exigente. Aham. Adoro amor exigente. Aham. Frequento amor exigente. A senhora já ouviu aquela frase que diz que Deus nunca dá o fardo mais pesado que a gente possa carregar? Sim. Mas o meu fardo tá assim, tá agora. E mesmo assim a senhora tem. Firme e forte. Se isso não é um Pessoas fortes, meu ensinamento. amado. Pessoas fortes. Pessoas que me acolhem, que não me deixam ficar sozinha. Isso é importante. Leões falando com leões. Gente forte. Tem gente forte do meu lado. Isso é Eu sou maravilhoso. cercada de gente forte. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é perfeito. E se eu não for grato a isso, então não tem sentido. Eu sou grata a isso. Exato, Eu caí aqui e eu sou grata a isso. Faz 3 anos que eu tô aqui. perfeito. Então é justamente disso que eu estou falando. Do quanto a gente consegue ressignificar a nossa própria vida, independente de qualquer coisa. Para que a gente possa ter o controle. Para que a gente possa, pelo menos por um momento, não deixar com que obsessores tomem conta. Para que a gente possa ser grato. Isso é o que a gente tem de melhor, é o nosso melhor instrumento, é a gratidão. Esse é o nosso canal direto para a espiritualidade. Esse é o nosso canal direto com todos aqueles que estão na nossa volta, querendo nos auxiliar de alguma forma, e daqui a pouco eles não têm como chegar para nos auxiliar mais, porque a gente não consegue falar muito obrigado. Eu entendo, muitas vezes parece que a vida ela vem com um rolo compressor assim. Vamos quebrar tudo às vezes. Mas que é nada. Eu sei que eu tenho aqui, eu tenho meu povo, né? Eu também tenho a doença da dependência química. Estou há alguns anos limpo, graças a Deus. Só por hoje. Só por hoje. Mas eu já perdi as coisas. Eu não tenho mais dedos para contar quantas vezes eu caí, quantas vezes eu levantei. Eu acredito. E olha o quanto eu tenho que ser grato por isso. Tenho uma família junto comigo esse tempo Enquanto todo. você não tem a família, só tem os amigos. E aí, Uma família. É uma família espiritual. a mesma família que a gente tem. E eu tenho que ser grato da mesma forma. Eu sou, mas muito grata. A família são todos aqueles que tu te afiniza, estando vivos ou não.
Parece, estando vivos ou não. Muitas vezes tu não tem ninguém para se apegar, a não ser os teus ancestrais que já estão no túmulo. Mas a memória deles está viva. E muitas vezes são eles que vêm me acudir. Muitas vezes eles se transformam nos nossos amigos espirituais para dar aquele respaldo, para te tirar do fundo do poço, para te dar aquela ajuda quando tu chega. Vou abrir um parênteses bem rapidinho. Como eu cheguei na beira da ponte, e eles dizem, não é isso, cara. E tu volta. Entende? Então uma coisa é assim. E só o que a gente precisa fazer é aceitar quem somos e o nosso caminho. E aí sim, com isso, a gente traçar um dia de cada vez, vivê-los intensamente. Ah, hoje eu estou triste, então hoje eu vou chorar. Hoje eu estou feliz, então hoje eu vou dar risada. Eu vou ser feliz, então. Eu preciso viver todas as minhas emoções. Porque daí eu vou saber quem eu sou com propriedade. Para depois, quando eu tiver algum problema, eu também saber como agir. E assim são tantos os obsessores quanto os nossos amigos espirituais. Eles parecem que ficam com um termômetrozinho do teu lado, né? Só esperando tu subir ou tu descer o teu padrão vibratório. E isso só depende de mim. Vê só a carga de responsabilidade que eu tenho carregando comigo. Agora tu imagina se eu não tivesse assim, ó, 1/5 dessa energia que eu tenho e levasse isso para dentro de casa. Não seria tão agradável assim. Então eu tenho a responsabilidade de ser quem eu sou, justamente para que todos aqueles que estejam na minha volta também sejam quem são. Porque se eu chegar para Romeu com um abraço apertado, feliz, dando risada, com um sorriso, com uma energia boa, ela vai levar isso para casa. Se eu chegar para ela da forma oposta, ela também vai levar isso para casa. Então isso também mostra para nós que eu sou um instrumento multiplicador. E esse instrumento multiplicador pode fazer qualquer coisa. Mas é eu que tenho que querer. E eu não posso desistir. A desistência, ela não pode existir no meu dicionário. Eu brinco às vezes e falo. Quando eu tenho metas, quando eu tenho objetivos que eu preciso cumprir, trabalhos, essas coisas, eu crio um plano A e um plano B. E o meu plano B é fazer o plano A dar certo. Eu não tenho escolha. Porque eu resolvi ser assim. A partir do momento que eu entendi que era tudo vibração e eu me deixava levar por vibrações externas que eram baixas, e isso fazia com que eu usasse drogas, e eu levava isso para dentro de casa, e aí isso virava uma bola de neve, e eu transformava a minha vida e a vida dos outros num caos. Mas não é só a droga, né? A bebida também. Não, eu tô deixando Eu isso falei droga, mas a num droga do ponto álcool é uma mais droga. amplo. Álcool é Lícitas droga. as ilícitas. Isso, Né? vai lá e compra a droga e tu bebe e tu se afunda. Eu tô falando até de cigarro. Que nem o meu pai e a minha mãe. Eles compravam bastante até que se afundaram. E levavam o nosso filho junto. Sim, eu tô Era falando bom, de era tudo parceiro, e bom. qualquer coisa que possa te alterar o comportamento. Aqueles que. Não é só o crack, não é só a cocaína. Não. Não é
utilização da droga, e aí eu estou incluindo o álcool, estou incluindo o cigarro, estou incluindo toda e qualquer substância que possa alterar o nosso comportamento emocional, espiritual e físico, a partir do momento que eu abro essa porta, Né? né, eu estou dando um aval, eu estou assinando embaixo para que o resto da minha vida E nós seja somos bem. criados achando que tudo aquilo era normal. Né? Que tudo era normal. Que beber, que brigar, que dar pau, era tudo normal. As nossas vivências, como tu mesmo falou, as nossas vivências vão interferindo para as próximas gerações. Nós temos a gurizada que está chegando, já tem noção de que isso é errado. Eu não devo fazer isso. Mas tem livre-arbítrio. A senhora né, e outras pessoas que já têm o conhecimento, né, do amor exigente, Amor exigente. sabe Sempre que falou isso que a senhora está falando, se nós formos levar lá para dentro de uma sala de amor exigente, o que eles vão falar que é? Raízes culturais. Raízes O primeiro culturais. princípio. Primeiro princípio. É isso que eu faço. Eu gosto muito de Dona Rose ali de Presidente. Entende? Então, se nós não somos Eu não capazes. quis fazer nada. Eu só fui para mim ajudar a melhorar. Claro. Porque a minha mãe ainda estava viva, eu levava a minha mãe, mas a minha mãe não entendia, achava que tudo era bobagem. Ela parava a hora que ela queria, mentira. Ela tomava 3 hidratados por dia, 3 balas por dia. E 5 carteiras de cigarro por dia. E tava bem. E mandava, bebe, vou beber, vou beber. E aí a senhora entende, então, que para a senhora ver, né, o quanto Deus construiu caminhos na sua vida para que a senhora adquirisse conhecimento e tivesse propriedade o Mas eu suficiente, errei muito antes de chegar aí. porque tudo na vida é um caminho, uma Eu errei trajetória, muito de chegar aí. óbvio, Erramos. Eu errei muito. Erramos. e aprendemos, Aprendemos. ou pelo amor, Errei ou muito, pela dor. muito. Geralmente pela dor. Exato. Pela dor. É mais forte o aprendizado pela dor, né? Na minha casa foi pela dor. Graças a Deus. Mas se tu leva até um patamar, um ponto, né? Aí não tem, esgota o teu vocabulário, entendeu? Esgota. Aí resta a dor. Exato. Bem pelo cansaço, como diz o Zé semana passada. Daí meu padrasto disse assim pra mim, mas tu não tem nada que ver que a gente bebe, porque a gente toma, a gente bata, tá? E eu vou beber tudo. Eu não tinha dinheiro pra beber tanto. O dinheiro deles, entendeu? Eu não tinha dinheiro pra beber tanto como eles bebiam. Ele ganhava 12 mil, ele era um brigadiano aposentado. E eu bebia, tá? E fui bebendo. Eu me criei bebendo. Mas consegui, todo dia tô na vida. Isso é maravilhoso. Um dia de cada vez. Com uma boa noite de descanso no meio. Um dia de cada vez. Né? E juro que todo dia eu tento ser uma pessoa melhor. Tem uma coisa que eu acho super importante nessa fala da Andréia e de você. Tem uma atitude que eu acho que a gente precisa, independente de droga, independente de qualquer coisa, é vigiar. Vigiar os nossos desejos, vigiar os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos valores e ver onde nós iremos chegar, a meta que tu falaste, né? E para tu chegar lá, tu tem que vigiar essa tua caminhada, uma caminhada, tu falaste, né? Exato. Essa caminhada ela precisa ser vigiada constantemente. Se tu não vigia, tu não chega. Porque as ingerências são tantas, são tamanhas e são tão mais agradáveis às vezes, que o cara fica pelo meio do caminho. Quem já ouviu Mas falar assim, quem já ouviu falar do orar e vigiar? e para Ora, vigiar, vigiar. exatamente, aí eu chego lá. E para, concomitante a esse vigiar, a gente não tem ideia da força da oração. Não tem ideia.
deseja chegar lá e atingir, né? Tem que Não desenvolver a fé. adianta. Essas duas coisas elas têm que acontecer no mundo. É vigiar e orar. E aí é uma coisa interessante, né? Essa questão do desenvolver a fé. Porque o que é a fé? A fé não é acreditar. E aí nós entramos numa outra questãozinha bem interessante. Ah, mas eu acredito em Deus. E aí a gente escuta por aí que todos nós somos parte de Deus, todos nós carregamos uma centelha divina, todos nós temos essa luz guardada dentro de nós. Então significa que se eu acredito em Deus, eu acredito em mim. Não tem como eu acreditar em Deus e eu não acreditar em mim. A matemática não bate. Então, se eu não acreditar em mim, em primeiro lugar, e colocar na minha cabeça que eu sou capaz de tudo e qualquer coisa, independente do que aparecer pela frente, então eu tenho que buscar mais. Então eu tenho que orar mais, me sintonizar, que daí entra na questão de nós elevarmos o nosso padrão vibratório através da oração, acreditando em nós, para que nós possamos ter acesso aos nossos amigos espirituais que possam nos dar esse respaldo. Porque daí a gente sabe de uma outra coisa que é bem importante. Sozinho eu não consigo. Sozinho. E outra coisa, sempre pensar, pensamento importante que eu acho, Deus não está trancado em nenhuma igreja, em nenhum templo. Eu posso estar sentado numa escada e pedir, colocar como Deus do meu lado e ouvir. A oração do coração ela funciona muito. E às vezes a pessoa está tão atribulada que não consegue nem fazer o Pai Nosso, que é o básico. Mas a oração do coração, Deus sempre ouve. E Jesus é um amigo incansável também, um companheiro de todas as horas. Mas é tal historiazinha, eu estou precisando, Jesus sabe. Eu estou precisando, Deus sabe. Não, tem que procurar. Porque Deus é Deus sempre. Agora, tu que está necessitado, tem que procurar. E a gente, quando chega no extremo da dor, a gente procura. Vem principalmente pela dor, né? Quando o Rafael começou a falar, né, dos problemas da caída, eu tenho a impressão que cada um de nós pensou, meu Deus do céu, fui eu assim. Quando tu falou, eu lembrei de mim. Quem é que não lembrou dos problemas que já passou nessa hora? Eu consegui um ganchinho, que por sinal o primeiro ganchinho que jogou foi a cartão do violão. Ela não lembra, mas eu lembro, né? Ela não lembra. A primeira pessoa que me atendeu na casa espírita que me jogou um ganchinho para me pegar chamava-se Romilda. Tá? E graças a Deus eu consegui me segurar nesse ganchinho. Eu estou sempre me levantando, né? Inclusive a carcaça está pesada, eu tenho que baixar um pouco o peso. Algumas perguntas que eu vejo as pessoas olhando, concordando. Nenhuma pergunta? Comentários? Fico à disposição de vocês para tudo e qualquer tipo de comentário. Eu gostaria de perguntar como é que pode fazer para superar tudo isso, assim? Tem que ter muita força de vontade, não tem? Tem que partir da pessoa, né? Dizer que acredita em si próprio, primeiramente em Deus, é claro, em si próprio, e ter uma força muito grande, né? Nessa caminhada, e é bem difícil, né? Eu gostaria de perguntar isso. Sim, mas o mais interessante da pergunta da senhora não é a pergunta, mas é a maneira de como a senhora já está respondendo, porque a senhora já sabe. Viu como nós somos poderosos? Basta a gente olhar para Deus, a gente já tem todas as respostas, mas muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Só que às vezes a gente precisa de alguém que pegue na mão. Entendeu? Muitas vezes eles vêm do nosso lado com essas missões, né? Muitas vezes nossos anjos protetores estão encarnados do nosso lado. Eu tenho uma egrégora, gente. Sabe? E estão do nosso lado, só que a gente muitas vezes não reconhece. O problema é que a gente procura e os anjos não. Tu fez fazendo? 3 vezes e 2 clínicas. Eu vou lá? Senhor Jesus? Isso, as 3 foi em Ivorá. E duas clínicas, as duas na
Nenhuma delas Devorar adiantou. aprendeu muito bem, né? Nenhuma delas adiantou. Porque a última Devorar vez. também não? Não, a última vez que eu resolvi parar. Eu sou Aí- amiga do James Pizarro. Sim, Ele ele foi meu colega de faculdade. Quando eu resolvi parar, foi onde eu entendi que tudo que eu precisava de teoria, de conhecimento, eu já tinha tido nas outras 3 vezes. E que não ia ser uma fuga geográfica que ia fazer isso acontecer de novo, se eu não quisesse. E aí, então, foi nesse momento que eu me ajoelhei sozinho, olhei para o céu e questionei se realmente, então, vocês estão aí e vocês estão estendendo a mão e querem me ver bem, me ajuda. E ajuda veio. Mas precisou Tô aqui, né? humildade, né? Precisou de ser humilde, né? Eu Pra tenho ajoelhar. Exato. Acima de Dependeu da tudo. tua vontade. Ele Acima de de ser tudo. humilde. Acima de tudo. É. Acima de tudo. A humildade, aceitar. ela me veio com uma prioridade. Porque a humildade, muitas vezes, ela não é eu andar de maneira simples ou não sei o quê. Não, Muitas vezes não é uma humildade externa, é uma humildade interna. É eu saber, eu reconhecer que eu perdi por uma coisinha que cabe na palma da minha mão. E eu não tenho mais o controle sobre a minha vida por causa de um trocinho que, se eu espirrar, ele volta. Vocês entendem a importância disso? A partir do momento que eu, dentro da minha humildade, entendi que eu era impotente a uma garrafinha. De cachaça. Ou cerveja. Que eu sou mais forte que ela, porque eu pego, eu amasso, eu faço o que eu quiser, toco longe, e mesmo assim eu perco. Vocês entendem que o quanto isso é pesado, mas o quanto isso é necessário para o autoconhecimento? Senão eu não consigo elevar o meu padrão, não consigo parar, não consigo orar, vibrar, para pedir ajuda. Perfeito. Olha, hoje o nosso encerramento, não, tu faz o encerramento, né? Mas nossa prece final hoje vai ser a cara da Romira. Muito bom. Vai tocar a última música para nós e vai ser a nossa prece final. Eu acho que eu posso tocar, vocês fazem a prece depois, né? Não quer tu fazer a prece? Vocês sabem, né? Aí toca. Tu consegue? A prece da serenidade. A oração da serenidade? É ótimo. Claro, vocês querem que eu faça ela já? Agora? A primeira, antes de fazer, né? Então, o assunto deve passar o resto da tarde, né? E seria pouco. Nós vamos convidar o Rafael para vir também no sábado à tarde, né? Sim. Convidar ele para acertar com o seu Júlio para vir no sábado à tarde, porque o assunto é nosso, todo mundo, quem tem família, sabe que a família é o nosso primeiro círculo, né, de amizade, nosso primeiro círculo de amor, de problemas. E foi por isso que Deus botou no nosso caminho. E nós aceitamos, né? Nós aceitamos receber essa família para nos acompanhar. Tu sabe bem, né, que tu recebeu os teus anjos, que dão sustentação, eu conheço há bastante tempo. Eu vejo os problemas acontecerem e a gente tem sustentação da família. Tem problemas? Tem, porque a gente sabe que a reencarnação, nós temos débitos. E as famílias têm que se ajustar. Na minha opinião, minha simples opinião é a seguinte: a gente só veio fazer uma coisa aqui nessa terra, aprender a amar. Quantas vezes vai demorar? Eu não sei, mas que nós vamos aprender. Vamos. Não veio nessa próxima, não te preocupa, na próxima a gente vem com o pai, com a mãe, com o filho. Vamos se juntar de novo e nós vamos aprender a amar. De um jeito todo nós vamos. E o mais interessante disso é que é de dentro para fora. Eu me amo primeiro, depois eu amo o resto. Porque eu nunca vou conseguir amar o resto sem me amar. Se não se amar, Porque daí não vai ser verdadeiro. verdade. Não vai ser verdadeiro. Isso é verdade. Se eu não me amar, é mentira dizer que eu amo o próximo. Eu não vou estar sendo verdadeiro. Então vou deixar contigo essa oração da serenidade. Então tá. Então vamos
como fazer esse fechamento com a oração da serenidade. Ela começa assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras. É isso. Que assim seja. Ô, Milda, nos brinda então com uma última, quem quiser, quem souber, né, para mim, uma das músicas mais bonitas, né? O pessoal sabe, é noite traz flores. Ai, adoro! Pronto. Tem outra back vocal aí, ó. Noites traz sobre Aí, ó, viu? Ó? e a cruz pesada. Vai perder o teu. Adoro. Amiga, vai lá. Tá certo. Dizendo para Deus, né, que nos ilumina, todos nós, porque, como foi dito, gente, no início, a família é a base de tudo. Quem de nós aqui que nunca errou? Quem de nós aqui que não tem um parente, um amigo que tenha problemas? E quando a gente diz, depois que a gente senta bundinha na cadeira, uma casa assim, por obrigação e justiça nossa perante Deus, nós não somos mais as mesmas. Em algumas coisas nós temos que mudar, né? Nos espelhamos no que o Rafael falou, ele foi humilde, ele é humilde, a aceitação dos fatos, e ele soube ser forte, ele confiou nele, confiou em Deus, e Deus confiou nele, e ele se ajoelhou e pediu. Então, a gente vai ver essa musiquinha com vocês, agradecendo a Deus, né? Todos nós
vamos passar do passe agora. Então pode ficar no seu mesmo local, não precisa se deslocar para cá, que depois vai seguindo essa ordem.